Bom dia, pessoal, de mais um dia de mapa da produtividade. Hoje é o segundo passo do mapa para uma vida mais plena com 2 P's. E aí, vocês estão gostando do mapa? Eu estava tão ansiosa para tirar esse projeto do papel, eu estou super feliz de estar aqui. E mais feliz ainda que você está aqui já dando o seu primeiro passo em direção a essa vida leve, plena, ainda em 2022, porque ninguém precisa esperar janeiro para começar nada, né? Em janeiro, você vai desejar ter começado hoje. Vamos recapitular um pouquinho aqui, porque as paradas do mapa, elas são todas interligadas. Você precisa de uma para fazer a outra e elas vão se baseando umas nas outras também. A primeira parada era fixar prazos para tudo. Você assistiu a aula de ontem? Se não assistiu, vai lá, vai ver tudo sobre prazos, porque ela é importantíssima para você aproveitar ao máximo a aula de hoje, que é sobre prioridades. É justamente por isso que você tem que marcar prazo para tudo. Porque aí só com isso você vai conseguir colocar as suas tarefas na ordem desses prazos e você vai achar qual que é a que tem um prazo mais curto e, consequentemente, encontrar a sua prioridade do dia. Então, a segunda parada do mapa, logo em seguida dos prazos, são as suas prioridades. Então, se você tem uma lista de tarefas com 1001 coisas ali jogadas, sem data, sem ordem, sem nada, sabe o que vai acontecer? Você vai escolher sempre as mais fáceis, as mais simples, as mais tranquilas, vai inventar umas outras várias coisas fáceis ou divertidas para acrescentar ali no meio, e no final do dia você vai ter se ocupado o dia inteirinho com coisas inúteis. Mas aí sabe aquela petição que você tinha que fazer para amanhã? Você nem lembrou dela, porque ela não tinha um prazo escrito. Você vai lembrar dela quando o seu chefe te perguntar amanhã onde que ela está e você tiver que fazer na correria porque você criou essa urgência para você mesma. Se você não tem prazos definidos, você não tem prioridades. E se você não tem prioridades, você se ocupa com as coisas erradas e cria essas urgências que poderiam ser evitadas. Então, o primeiro ponto aqui é: fez sua lista de tarefa com os prazos? Coloca na ordem desses prazos e encontra a sua prioridade. Vários estudos, vários livros falam que você tem que ter uma única prioridade no dia. Só que assim, eu acho isso bem radical e eu sei que se eu falar isso aqui, vocês vão interromper o vídeo agora mesmo, quero saber mais disso, é impossível ter uma prioridade só. Então vamos começar aos poucos. Escolha 3, mas só 3, tá? 3 não são 4 e muito menos 3 não são 5. Ninguém tem 5 prioridades no dia, porque isso não é priorização, isso é bagunça. Então, você fez sua ordem dos prazos e pegou as 3 primeiras para serem sua prioridade de hoje. Eu geralmente tenho 2 grandes prioridades do dia e eu faço sempre ainda de manhã. E isso, para mim, é o mais importante, começar o dia com as prioridades. A gente ainda vai ter uma aula sobre como realmente executar tarefas, então eu não vou entrar nisso agora, porque o foco todo de hoje é em descobrir quais são as suas prioridades, tá? Então, o que eu quero passar nessa aula é o seguinte: você não tem que ter várias prioridades. 3 é o número máximo, é o limite mais extremo possível. Eu tenho 2 a cada dia e ainda se fala aí que o ideal é ter uma só, né? E você só consegue identificar prioridades se você coloca prazos para cada coisa. Até porque o que não tem prazo, isso eu expliquei direitinho na aula de ontem, não é feito. Então, vai lá ver se você ainda não viu. E o mais importante é começar pela maior prioridade ainda de manhã. Eu gosto de finalizar minhas prioridades antes do almoço e partir para o intervalo livre, assim, com o dia ganho. Então, sempre que eu posso, eu termino tudo ainda de manhã. Ou pelo menos adianto o máximo possível. E agora o mais importante, como identificar quais são suas prioridades. Lembra que você colocou prazo para cada coisa? Então, alguns prazos são das próprias tarefas, tipo um prazo processual ou um prazo que alguém da equipe te deu para fazer aquele trabalho. Outros prazos foi você que deu. Quando você tiver sua lista de prioridades ali, talvez tenha mais que 3 coisas que são para hoje. Se só tiver 3 ou até 3, ótimo. Essas são suas 3 prioridades, você vai fazer as 3 no mínimo hoje. Se sobrar espaço, você puxa alguma coisa com a data de amanhã. Mas se tiver mais de 3, você vai ter que escolher a ordem para fazer entre elas ali. E aí a pergunta que você tem que se fazer é assim: se você fosse viajar nos próximos 2 dias, ficasse totalmente desconectada do mundo, qual que é uma coisa que é essencial que esteja pronta? Então, essa é a sua primeira prioridade. É o que você precisa fazer hoje em primeiro lugar. E aí você repete essa pergunta mais 2 vezes. Outra técnica que eu gosto de pensar, e essa é a minha favorita, é assim: você avalia tudo que tem data para hoje e se pergunta, o que, se eu não fizer,
vai me prejudicar enormemente no trabalho. O que, se você não fizer, você perde um prazo ou judicial ou interno da sua empresa ou escritório, ou corre o risco de ser demitida, ou acaba com toda a dinâmica de um projeto seu. Essas são as prioridades. O que tiver data de hoje, mas puder, ainda que não seja o ideal, ser adiado para amanhã, então não é prioridade 1. Você até pode fazer isso hoje, se der tempo, claro, mas essas tarefas não fazem parte daquele top 3 prioridades do dia. As 3 prioridades 1 do dia são aquelas que não existe a possibilidade de fazer amanhã. O meu objetivo na minha vida, no meu dia a dia, é nunca ter essa prioridade 1. Eu não quero ter nada que eu tenho que fazer hoje. Eu estou sempre adiando ao máximo as coisas dos próximos dias, porque aí eu tenho muito espaço para as urgências que aparecem ou algum imprevisto. Então, se não tiver nada disso, ótimo, eu sigo lá adiantando as prioridades 2 ou 3. Se aparecer alguma urgência, não impacta nada o meu dia. Então, a minha prioridade, o que eu faço ainda de manhã, raramente tem relação com prazo, porque eu já usei esse método tanto tempo que agora dificilmente eu tenho uma coisa que é para hoje, impreterivelmente, se eu não fizer vai ser minha ruína. Eu procuro não ter essas coisas. Então, fui usando vários e vários dias esse método até chegar nesse ponto. O que eu tenho são tarefas que são muito importantes, que eu preciso de um maior tempo de dedicação, e aí são essas que eu defino como prioridades e faço logo de manhã. Mas para você que está começando agora no mapa, use essas técnicas e vê o que você tem que fazer hoje e que se você passasse os próximos dias fora, é isso que você tem que fazer, ou então pensa no que, se for feito amanhã, te faz perder um prazo. Essa é a sua tarefa de hoje. Ontem você já fez sua lista de tarefas com prazos definidos para tudo e agora você vai colocar isso tudo na ordem de prioridade. E eu te garanto, saber a sua prioridade vai te fazer ter um dia muito melhor e é o caminho para uma vida plena com 2 P's. Me conta aqui nos comentários se você achou suas 3 prioridades e eu te espero amanhã, que é a terceira parada do mapa da produtividade. Até lá!